Você só está vivendo a vida que você está vivendo hoje, agora, por causa dos seus programas mentais, por causa da forma como você foi programado para pensar, sentir e, consequentemente, se comportar. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te passar um guia completo, tudo que você precisa saber para começar a reprogramar sua mente a partir de hoje. Você vai sair desse vídeo sabendo o que é reprogramação mental, como reprogramar a sua mente de uma forma intencional e que faz sentido para você. Então, ó, para começar, já vai logo se inscrevendo no canal se você não for inscrito e já deixa também o seu like nesse vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que você já foi programado. Você já tem uma programação. Porque quando a gente fala de reprogramação mental, as pessoas acham que é só ficar criando um monte de crença na cabeça dela. Só que o problema não é você criar uma crença nova. O problema é que para você criar uma crença nova, você precisa desfazer as suas crenças antigas. E essa é a parte mais difícil. Dizer, tá, Suzy, mas da onde foi que veio toda essa minha programação mental? E a gente tem alguns níveis de programação. Por exemplo, o primeiro nível é a cultura. Então, assim, a gente vive num ambiente, a gente nasceu num ambiente que tem uma cultura. E essa cultura, ela molda a forma como a gente percebe as coisas, porque as nossas crenças, na verdade, são percepções das coisas. E a cultura, ela molda a forma como a gente percebe. Quando a gente tá falando de cultura, cara, a gente tá falando de tanta coisa. E é por isso que às vezes é tão difícil até a gente conseguir entender o nível de profundidade que isso tem. Porque, por exemplo, eu posso perguntar pra você assim, ó, saia é roupa de homem ou de mulher? Aí você vai me dizer, tipo, é roupa de homem. Só que, por exemplo, na Escócia, lógico que na Escócia os homens hoje não usam saia, mas faz parte da cultura histórica deles, da história do país deles, aquela coisa da saia e tal. Então, para eles, não é algo tão esquisito assim. Mas aí você vai me dizer, ah, Suzy, mas daí é porque lá é da cultura. Lá no, os árabes têm, sei lá quantas, 5, 6, 10 mulheres. Aí eu te pergunto, isso é errado? Aí você vai me dizer, depende, porque para a cultura deles isso é correto. Então, a cultura onde eu estou molda a forma como eu percebo as coisas. E quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de comida, a gente está falando de tradições, a gente está falando de religião. No Brasil, a gente tem uma cultura católica muito forte. Eu conheço gente que nunca pisou o pé numa igreja católica, mas o filho nasceu, ela batizou na igreja católica. Por quê? Porque é uma cultura. E quando você nasce nesse ambiente, você automaticamente incorpora isso de uma forma tão inconsciente que é como se não precisasse ninguém te ensinar. Você aprende meio que sozinho. Por quê? Porque você está tão inserido nesse ambiente, aquilo é natural, porque é o que você enxerga, é o que você vê. É o que você aprende de uma forma muito sutil. Não necessariamente alguém chegou para você e falou assim: a saia é roupa de mulher. Mas por que que você aprende que saia é roupa de mulher? Porque você só vê mulheres usando saia. Por quê? Porque na nossa cultura, saia é uma roupa de mulher. Então, automaticamente você vai captando crenças e você vai moldando as suas percepções baseados na sua cultura. Um aspecto da cultura muito interessante, que é algo que eu quero pontuar, que são dois aspectos: entretenimento e música. Eu acho que talvez a música se encaixe no entretenimento, não sei. Eu sei que o entretenimento é um negócio assim, ó, complicadíssimo. Se eu te perguntar o que é um vilão e o que é um herói, você sabe muito bem o que é um vilão, o que é e o que é um mocinho. Por quê? Porque você cresceu vendo novela da Globo. Você cresceu vendo filmes onde sempre tem um herói que salva todo mundo, então você sabe exatamente o que é um herói. E a sua visão de herói é justamente aquela visão que o entretenimento, que o cinema, que a indústria cinematográfica criou. Então, a sua visão sobre o herói ou sobre o vilão
é exatamente aquela visão, aquela percepção, aquele arquétipo, digamos assim, que a indústria cinematográfica, enfim, apresentou para você. Outra coisa que eu quero pontuar é a questão da música. Eu já falei sobre música aqui nesse canal. A música é meu Deus, é um negócio assim, ó. A música, ela é algo tão poderoso, mas num nível tão absurdo que as pessoas não conseguem ter ideia do quanto é poderoso, porque a música, ela é feita, ela é pensada para te liberar um monte de coisa, um monte de substância no seu cérebro, um monte de dopamina. E isso cria como se fosse uma anestesia no seu cérebro. É como se você tá ali ouvindo a música e às vezes você nem percebe o que está sendo dito e o que está sendo, a mensagem que está sendo passada. Ou às vezes você acha que aquilo não tem nada a ver. Ah, é só uma música, mas o seu subconsciente está recebendo. E a música é uma forma de reprogramar sua mente muito poderosa, justamente porque essa melodia ela anestesia o seu cérebro, você fica envolvido. Você se envolve com aquilo de uma forma tão intensa e tão profunda que você nem se dá conta do que está sendo falado, do que está sendo dito, e aquilo está entrando direto no seu subconsciente e programando a sua vida. E aí depois você não sabe por que que você não consegue um relacionamento decente. Mas aí a gente vai olhar, você só escuta música de sofrência, funk, e é interessante a gente observar que isso também se encaixa na cultura. Porque quando a gente fala de cultura brasileira, a primeira coisa que a gente imagina é o quê? É um carioca bebendo cerveja, ouvindo pagode ou funk. E aí também tem outra galera, a galera do sertanejo, que é muito forte no Brasil. Claro, tem outras músicas, tem, mas o que representa fortemente a cultura brasileira é esse tipo de música. É sofrência, é pagode, que só fala de sofrência também, basicamente. É funk, que eu não quero nem citar, porque eu acho que eu nem preciso. Você não percebe que os seus relacionamentos são frustrados porque as suas crenças de amor e de relacionamento são pautadas nas músicas que você ouve, porque você está inserido numa cultura que diz pra você, essa música aqui é legal, essa música aqui é da moda. Se você ouvir esse tipo de música, você vai ser aceito pelas pessoas. A cultura é como se fosse um macro ambiente, mas a gente também tem os micro ambientes, que são aqueles ambientes onde você está inserido, que pode ser a sua família, pode ser os ambientes que você frequenta, e é muito normal que quando você começa a frequentar um determinado ambiente, você começa a se comportar, a pensar, a agir de acordo com aquele ambiente. Então é aquele famoso ditado: você é a média das 5 pessoas que você convive, e isso é um fato. Por quê? Porque você é programado de uma forma inconsciente. Quando você convive com um determinado grupo de pessoas, você começa a adquirir hábitos dessas pessoas, você começa a adquirir comportamentos dessas pessoas, você começa a falar, você adquire gírias, palavreados desse grupo específico de pessoas. Por quê? Porque você está convivendo. E quando você convive, o seu cérebro, ele meio que começa a espelhar isso. Ele começa a espelhar aquilo que você está vendo, aquilo que você vê com repetição, e você começa a simplesmente reproduzir aquilo ali. Então você começa a se encaixar em um determinado grupo. Eu espero que você tenha entendido que para você reprogramar a sua mente, você precisa ir contra a cultura, cara. Contra o sistema, não tem outro jeito. O segundo ponto é você observar os ambientes que você frequenta e mudar esses ambientes, mudar as pessoas com quem você convive. Ah, Suzy, mas existem coisas que eu não posso mudar. Por exemplo, eu não posso mudar o pai que eu tenho. Eu não tenho a oportunidade de sair de casa, porque essas pessoas são justamente as pessoas que estão dentro da minha casa. Mas você vai fazer aquilo que você pode dentro da sua realidade hoje. Eu não tô falando pra você sair da sua casa, simplesmente abandonar sua família. Não, mas o que eu quero que você entenda é que você pare simplesmente de viver no automático e comece a pensar um pouco mais, a viver um pouco mais de forma mais consciente. É aqui a gente vai cair no terceiro nível de programação, que é a nossa infância. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Até os nossos 7 anos de idade, nós somos sim programados. Por quê?
Porque até os nossos 7 anos de idade, a nossa mente consciente, ela não está totalmente desenvolvida. Então, se você diz para uma criança que Papai Noel existe, ela acredita que Papai Noel existe. Por quê? Porque a mente consciente dela ainda não está completamente formada, só que não só isso. Essa criança, ela ainda não tem determinadas informações, porque a partir do momento que ela entender e que ela perceber que o Papai Noel não existe, que na verdade é uma mentira, ela muda a percepção dela. Ela vai dizer, não, Papai Noel não existe. Só que é lógico que quando você é criança, você acredita em tudo facilmente. Além da sua mente consciente não estar bem desenvolvida, você ainda não tem as experiências e as informações necessárias para compreender determinadas coisas. Então, por isso que tudo que você diz para uma criança, ela acredita. Isso é perigoso, muito perigoso, porque se ela acredita naquilo de uma forma que ela internalize e ela leve isso para a vida dela adiante, sem questionar ou sem ressignificar, ela vai continuar levando isso adiante. Só que a gente tem um outro ponto, que são as nossas experiências. Por exemplo, você vai fazer uma viagem para o Nordeste. É a sua primeira viagem, é a primeira vez que você está fazendo uma viagem para o Nordeste. E a sua experiência é maravilhosa. Você tem uma experiência linda, a sua viagem é assim, ó, perfeita. Aí eu te pergunto, cara, como que é viajar para o Nordeste? E você vai dizer, é maravilhoso. Viajar para o Nordeste, nossa, foi lindo, foi maravilhoso. Na sua cabeça, a sua percepção que viajar para o Nordeste é maravilhoso, porque a sua experiência foi maravilhosa. Só que de repente você pode perguntar para uma outra pessoa e perguntar: e aí, como que é viajar para o Nordeste? Nossa, é horrível. Eu odiei. A comida é péssima. As pessoas não gostei das pessoas, as pessoas não têm educação, sei lá o quê. Foi péssima, minha experiência foi horrível. Aquela pessoa, ela adquiriu a percepção de que viajar para o Nordeste é ruim, baseado em uma experiência que ela teve. E se ela acreditar que viajar para o Nordeste é ruim, porque, tipo, meu, se ela realmente internalizar isso, ela não vai mais querer viajar para o Nordeste. Porque na cabeça dela, viajar para lá é ruim. Só que, na verdade, não é ruim. É só a percepção que ela tem de acordo com uma experiência que ela teve. A reprogramação mental, ela acontece a nível subconsciente. Quando você é criança, sua mente consciente, ela está subconsciente, ela está totalmente aberta, você só coloca o que você quer. Agora, o seu trabalho ele é duplo. Porque você não só vai colocar o que você quer, mas você primeiro tem que tirar aquilo que você não quer mais. Você precisa quebrar aquelas velhas crenças e os antigos padrões. E como é que eu faço isso? Eu te citei aqui vários pontos: cultura, música, entretenimento, família, microambiente, macroambiente, percepções, experiências. Você vai pegar tudo isso que eu te falei e você vai começar a analisar, questionar. Qual é a sua percepção sobre isso? Qual é a minha percepção sobre dinheiro? Qual é a minha percepção sobre relacionamento? Qual é a minha percepção sobre família? Por que que a minha família ela vem repetindo ciclos destrutivos? Qual é a minha percepção sobre família? Que casamento não dá certo, que ter filho é horrível, que filho atrapalha a vida das pessoas. Por que que você tem essa percepção? Ah, porque eu tive uma experiência assim assado. Porque quando eu era criança, eu ouvia a minha mãe falando isso e aquilo. Porque quando eu era criança, minha mãe falava que eu não deveria ter nascido, que eu não fui planejado. Então agora eu acho que criança, que filho atrapalha. Entendeu? Você vai começar a analisar as coisas. Por que que eu acredito nisso? Por que que eu acredito que usar saia é roupa de mulher e não de homem? Ah, porque na minha cultura é assim. Porque essa é a cultura onde eu estou inserido. É o ambiente onde eu estou inserido. E aí você começa a dizer, tá, mas isso é só uma percepção. Isso é só uma percepção de um ambiente, isso é só uma percepção de uma cultura, essa não é necessariamente a verdade.
Essa não é a verdade absoluta. Tá, mas isso é verdade? Essa é uma verdade absoluta ou ela é só a minha percepção sobre aquilo? Porque na verdade é só a sua percepção. Quando você muda a sua percepção, você muda a sua crença. Se eu acho que ganhar dinheiro é difícil, essa é a minha crença. E se eu acredito que ganhar dinheiro é difícil, a minha mente ela me sabota para que eu não ganhe dinheiro. Por quê? Porque ela está programada para isso. Por que ela está programada para isso? Porque eu aprendi, eu cresci, eu ouvi, eu tive uma experiência com ganhar dinheiro é difícil. Eu ouvi meu pai dizendo que dinheiro não dá em árvore e não sei o que. Então, ganhar dinheiro é difícil. Então, se é isso que eu acredito, se essa é a minha percepção, o meu cérebro, quando o assunto é fazer dinheiro, ele me sabota. Reprogramar sua mente não é difícil. A única coisa que você precisa fazer é identificar a sua crença. Como que eu identifico a minha crença? Me perguntando qual é a minha percepção sobre determinado assunto, porque a minha percepção é a minha crença. E você não necessariamente precisa saber de onde que veio, você só precisa saber qual é a crença. Porque a partir do momento que eu entender o que eu penso, eu consigo ressignificar isso. Eu consigo mudar a minha percepção. Essa é a minha percepção. Essa é a verdade absoluta? Não. Como que eu confronto essa verdade? Eu conheço alguém que tem um relacionamento saudável e duradouro? Ah, conheço. Então, essa não é a verdade absoluta. Eu já quebrei a crença, eu já joguei ela no lixo. Não faz sentido eu continuar acreditando que não existe relacionamento decente se eu conheço pessoas que têm relacionamentos saudáveis. E se essa não é a verdade absoluta, significa que existe um outro lado da moeda, porque tudo é dual nessa vida. Tudo tem dois lados. E se eu só conhecia um lado, qual é o outro lado da moeda então? A sua mente consciente vai tentar burlar o seu processo. É por isso que você vai enfiar na sua cabeça. Você vai repetir até entrar na sua mente subconsciente. Sabe aquele ditado? Uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade. Qual é o sentido dessa frase? Pode ser mentira. Aí você diz, não, isso é mentira. Só que aquilo foi dito tantas vezes que o seu subconsciente simplesmente aceitou. Simplesmente repita a mesma coisa quantas vezes for necessário. É como se você fosse uma substância sem forma, mas você foi colocado numa caixa e agora você adquiriu exatamente esse formato, o formato da caixa. Só que a partir do momento em que você sair dessa caixa, você pode ter o formato que você quiser, porque agora você entende como as coisas funcionam e agora você simplesmente começa a enfiar no seu subconsciente só aquilo que faz sentido para você. Só aquilo que você quer. Lembre-se, uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Por quê? Porque o seu subconsciente simplesmente chega a um ponto que ele aceita. Muda a sua percepção. Encontre o outro lado da moeda. Encontre o outro lado das coisas. Cara, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido útil para você. E se foi útil para você, manda para alguém que você conhece também, tá? Gente, ó, não esquece de se inscrever no canal, me siga também nas redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo.